exige uma definição. Quer que eu escolha uma profissão? De preferência em computação. Mas eu não crio sob pressão. Eu faço vídeo. Vídeo. Eu faço vídeo. Vagabunda. O assunto do momento não é mais a venda da Vale, nem o escândalo das arbitragens do futebol, nem a compra de votos de alguns deputados. Até porque é tanto escândalo um atrás do outro, que só não acaba tudo em pizza porque o forno da pizzaria já não dá mais vazão a tanta encomenda. O assunto do momento é o roteiro do filme O Que É Isso, Companheiro, dirigido por Bruno Barreto. Só assim, por causa da polêmica, é que aparece o nome de Leopoldo Serran, talvez o roteirista brasileiro mais premiado, autor, entre outros, dos roteiros dos filmes Dona Flor e Seus Dois Maridos, Revólver de Brinquedo e O Quatrilho. Kurosawa-san. Um bom diretor com um bom roteiro faz uma obra-prima. Um diretor médio com um bom roteiro faz um bom filme. Mas nenhum diretor, por melhor que seja, faz um bom filme se o roteiro for ruim. Não resta dúvida, se você não tem um bom roteiro, você não vai ter bom filme. De jeito nenhum. Agora, é preciso dizer também que você pode, às vezes, ter um bom roteiro e o filme não ser bom. Entendeu? Quer dizer, o roteiro não esgota o filme. Né? Quer dizer, o roteiro é uma etapa importantíssima do filme, mas ele não é o filme. Agora, sem bom roteiro, não tem bom filme. Isso aí é verdade. Quietude é quase um sonho. O luar cai sobre a mata qual uma chuva de prata de raríssimo esplendor. Só tu dormes, não escutas o teu cantor, revelando a lua airosa, a história dolorosa desse amor. O roteiro costuma ser comparado, se você fizesse uma analogia com o corpo humano, você poderia dizer que a direção é o coração de um filme, o roteiro seria o pulmão. É onde está a respiração, quer dizer, você não vive sem pulmão, como também não vive sem coração. Então, trata-se de um elemento básico sobre o qual você vai construir um filme, vai se construir situações, mas ali está o material dramático que é central num filme, né? Que é a história que se narra. É até bom falar disso porque há uma certa confusão entre o papel do roteirista e o papel do argumentista. O argumentista é o criador da história. Ele pode ser um romance ou ele pode ser um texto linear escrito especialmente para cinema ou para novela, etc. É um argumento. O roteirista, a questão dele é a questão de como contar uma história. E não necessariamente que história se conta. Às vezes, alguns roteiristas são também argumentistas. Então, você tem quem cria a história e a sua forma de contar. Mas, normalmente, um roteirista é alguém que pensa a melhor maneira de narrar uma história já conhecida, que pode ser, por exemplo, um romance, uma peça de teatro, etc. Em se falando de roteirista, é uma profissão em que a pessoa sabe operar com o material dramático, distribuí-lo ao longo de um determinado tempo em ações que vão acumulando, desfazendo tensões, de modo que se narre aquela história mantendo o interesse permanente do espectador e, tanto quanto possível, emocionando-o permanentemente. O livro Manual do Roteiro, de Sid Field, é considerado a bíblia dos roteiristas do mundo inteiro. Creo que fue un libro que se hizo para dar una receta de un buen rotero a partir de los que creen que el cine norteamericano es el único cine posible. Desde el punto de vista conceptual se basa en la fórmula aristotélica que se llevó a cabo en el cine norteamericano de la segunda mitad de siglo, en las películas de acción y de misterio. El paradigma tiene la virtud de la simplicidad y el defecto del esquematismo. Pienso que
cualquier alumno de roteiro debe leer el libro de Ziegfeld, pero no como si fuera una Biblia. Pienso que es todo lo contrario. Leerlo para aprender. Solamente eso, cómo construir un personaje, cómo llevar a cabo la acción, pero después adaptarla a su realidad, a su contexto, a su medio, con su lenguaje, que no necesariamente tiene que ser el del llamado buen cine norte-americano, entre comillas. Sid Field é aquele que traçou a fórmula do sucesso e que até hoje norteia a indústria cinematográfica de Hollywood na aprovação de novos projetos de roteiro. O Sid Field, eu conheço ele é meu amigo. Ele é um roteirista, mas também um leitor de roteiros, né? Ele leu muitos roteiros para estúdios, né? Então, com a leitura de, sei lá quantos, 5 mil, 10 mil roteiros que eu fui lendo, ele descobriu que havia uma coisa em comum nos roteiros. O livro dele não diz que o roteiro deve ser escrito assim. O que ele diz é que a leitura de 10 mil roteiros me leva a dizer que a estrutura de um filme é mais ou menos essa, entendeu? E são livros muito interessantes, muito interessantes. Agora, evidentemente, não é para ser tomado como catecismo, ser seguido, não, é apenas um estudo de um leitor de roteiro. No Brasil, um livro do Doc Comparato ensinando como se faz um roteiro chegou a ficar durante semanas na lista dos mais vendidos. Hoje em dia já tem bastante literatura sobre a escritura de um roteiro, né? Quer dizer, há uns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar como roteirista, era complicado você encontrar uma literatura de roteiro, né? Mas hoje em dia tem esses dois livros que você falou, tem esse livro do Sid Field, tem o livro do Doc Comparato. Os dois trabalham mais ou menos dentro do mesmo princípio, quer dizer, trabalham com a construção da história dividida em 3 atos, né? Uma apresentação de personagem, o ato 2, o desenvolvimento do conflito, e o ato 3, o desfecho. E o livro do Doc é bastante inspirado, digamos assim, no livro do Sid Field, né? Então, os dois são semelhantes. Tem um outro livro mais antigo, um livro do Lácio Zegre, que é um livro também que parte de outro princípio, que não esse princípio que parte o Doc e o Sid Field, que é o princípio da premissa, né? Você vai contar uma história, antes de contar uma história, você tem que saber qual é a premissa daquela história. E aí tudo que tiver escrito naquele roteiro tem que estar servindo aquela premissa. Eu nunca ouvi dizer que para caçar plantinha no mato precisasse de metralhadora. Além disso, isso aqui não é região de Poaia. Vamos abrir o jogo? Fica manso aí, senão vou abrir a sua cabeça. Você é um cozinheiro de merda e um bêbado. Tá ganhando uma grana que nunca viu. O que você quer mais, rapaz? Já te avisei, hein? Não me enche o saco. Os roteiristas brasileiros reclamam que mesmo agora, com a retomada de fôlego da produção nacional, não aconteceram grandes mudanças no mercado. Dizem eles que ser roteirista de cinema no Brasil, mais que uma profissão, é um hobby, um investimento de alto risco, já que dificilmente, raras as exceções, recebem antecipadamente pelo seu trabalho. A principal dificuldade da carreira de roteirista tem uma dificuldade de mercado, como a gente estava conversando ainda há pouco, né? Quer dizer, o mercado é um mercado que não tem muita continuidade no caso do cinema, né? E o mercado de televisão é centralizador, né? Existem 2 ou 3 emissoras que trabalham com material de dramaturgia. Evidentemente, a profissão, quer dizer, tem um ditado que diz: quem corre por amor não cansa, né? Quer dizer, se você gosta de contar histórias e quer, qualquer profissão que você faz é gratificante, que você gosta do que está fazendo, né? Mesmo com todas as dificuldades, é uma profissão que, para quem gosta, né, enfim, é interessante. As televisões investem bastante na formação de roteiristas, pois a constante produção de dramaturgia exige uma constante renovação dos autores, que normalmente recebem salários mais dignos. O que acontece é que a televisão, quando te mantém sob contrato, ela te paga ao longo dos 12 meses, não é? Você se torna uma pessoa contratada para fazer o projeto que a televisão decide.
Quando você está no mercado mais disponível para cinema, você faz o projeto que te interessa, mas também você só recebe naqueles projetos que você efetivamente trabalha. Mas essa remuneração, como você trabalha num filme durante 3 meses, esse montante, ele é compatível com o montante da televisão, pelo menos ultimamente é compatível, não é? Sendo que é um trabalho menos pesado do que você fazer uma novela, você faz uma história de 1h30 só, de 1h40, não é uma coisa tão contínua quanto uma novela, né? Tão duradoura, tão longa. Hoje o roteirista já é uma profissão, uma coisa muito séria. Os roteiristas profissionais hoje têm possibilidade de viver exclusivamente dos roteiros que faz, mesmo porque um roteiro não é uma pessoa, um profissional de roteiro, um roteirista profissional, ele só escreve quando lhe é contratado e pago para fazer aquele roteiro. Ele não faz um roteiro para ver se depois vai vender esse roteiro. Até quem faça isso. Mas isso são as pessoas que ainda não estão no mercado, que podem até escrever um roteiro e tal, por hobby, ou sei lá, porque vou escrever esse roteiro e vou ver se vendo. Né? Isso é o cara que está começando. É até normal que seja assim. Né? Agora, os roteiristas profissionais, né, eles hoje são chamados e são contratados. Ou eles têm uma ideia e propõem. Olha, eu tenho essa ideia aqui, quer topar? Eu tenho aqui uma sinopse. Aí o produtor, olha, diz, não, topei, acho boa ideia, vamos fazer o roteiro. Aí é um contrato feito, ele é remunerado, um trabalho que vai demorar 3, 4, 6, 8 meses, depende da extensão do roteiro. Mas hoje é uma profissão e muito bem remunerada. Ainda não existe aqui um curso de roteirista em nível universitário. Mas algumas universidades oferecem cursos livres, como foi o caso da PUC, que recentemente convidou o polêmico Leopoldo Serran para repassar seus ensinamentos. Eu vejo muito que as pessoas procuram esses cursos, em geral, para escrever novela, sabe? Porque, na verdade, e eu não sei nada de novela, não escrevo novela, não assisto novela, então... Agora, o que eu sinto é que chegam muito verdes, no sentido de... Há uma tendência de pensar que a vida começa com eles, né? Então, não leram nada, entendeu? Uma vez eu comecei a achar alguma coisa estranha e perguntei num curso desse qual era o romance preferido de cada um. E ganhou o Nome da Rosa, assim, de goleada. Ou seja, as pessoas não tinham lido nada, entendeu? Para você escolher entre os romances preferidos do Nome da Rosa é porque não leu nada, entendeu? Quer dizer, não é possível. Que conselho você daria para quem quer ser roteirista? Difícil dar conselho. Conselho é uma coisa de graça, ninguém recebe, não gosta. Vai ter que gramar, né, bastante. Entendeu? Vai ter que gramar e vai ter que estudar, né? Quer dizer, ler o que os outros escrevem, né? Olhar o passado, né? Compreender que a vida não começa com você mesmo, né? Que você é apenas parte de um longo fluxo e que é preciso ver o que veio antes, entendeu? Não para copiar, mas para conhecer, simplesmente. E se essa escolha chegar ao poder, Lília, não vai haver apenas tortura, mas muito fuzilamento sumário. Alguém tem que enfrentar essa canalha para que os inocentes possam dormir em paz. Posso dormir em paz sem esse tipo de proteção. Não, você não pode. Você não sabe, mas o mundo virou de cabeça para baixo. Por falar em Leopoldo Serran, muita gente acha, inclusive o roteirista deste programa, que ele errou quando humanizou o torturador e retratou o companheiro Jonas como um personagem tão do mal. Aliás, o Jonas, na vida real, foi o operário Virgulino, que participou ativamente da luta contra a ditadura e morreu assassinado nas mãos de torturadores nada-humanos. A discussão a respeito do filme não tem nada a ver com o filme. Essa chatice de política, esses esquerdistas chatos, entendeu? Quer dizer, o mundo já desabou, entendeu? A União Soviética desabou, Cuba está desabando, Coreia do Norte já vai desabar a qualquer momento. E eles não aguentam e ficam com essa chatice, entendeu? Ficam com essa chatice desagradável. A respeito do personagem do Jonas,
Eu não conheço, eu não sei quem foi Virgílio, eu sei apenas que o personagem, a ameaça de morte aos outros guerrilheiros é do livro do Gabeira, entendeu? Mas eu parti daí para fazer um personagem fictício. Does this mean that I'm going to be tortured? O que foi que ele disse agora? Ele quer saber se ele vai ser torturado. Não, senhor embaixador, não será torturado. Será executado com um tiro na cabeça caso o governo brasileiro não aceite as nossas exigências.